mais uma vez, soltar o verbo para compartilhar conhecimento. Isso aí, Esse é o João. Empreenda SCcast. Mais um episódio para vocês, galera. Hoje a gente conta com o patrocínio do nosso patrocinador master responsável por esse belíssimo estúdio, Arte Pro Comunicação Visual. A sua comunicação visual aqui para Santa Catarina, Blumenau e região. Além disso, neste episódio a gente conta com o patrocínio da JJ Hermes, empresa de painéis de LED, que logo Perfeito. vai estar espalhando painéis aqui também pela região de Blumenau. Um abraço aí pro Igor. O Igor, um abração pro Igor, então, e a sua equipe. Comunicação offline com alta tecnologia. A JJ Hermes Painéis de LED pode lhe atender. NutriBlue Gastronomia Empresarial, nosso apoiador aqui, que garante o rango da galera. PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau região e litoral de Santa Catarina. A você que está nos acompanhando no YouTube, vou fazer nesse primeiro vídeo que eu esqueço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like aí, porque esse conteúdo vai ser de valor. Porque hoje a gente está recebendo o gestor, né, o CEO da Estilo Farma, rede de farmácias, mais de 130 farmácias em expansão, Stefano. Obrigado, Stefano, por vir conversar com a gente, falar um pouquinho desse mundo, né, dos medicamentos, da farmácia em geral. Eu que agradeço, João. Obrigado também, Felipe, aí pelo convite. Vamos, né, explanar um pouquinho sobre o nosso ramo, nossa atividade. Legal. E todo mundo conhece, né, João? Estilo Farma. Quem Estilo vai Farma. assistir. Hoje vocês estão em quantos municípios? Cara, hoje a gente já está passando de 40 municípios. A gente está atuando em Santa Catarina e no Paraná também. Já legal. foram para o Paraná já fomos também. para o Paraná também. E a tua formação é químico, né? Isso, eu comecei lá com químico, né? Meu pai tinha farmácia, né? E daí aquele negócio, o pai quer que tu continue no ramo. E na época não passei em farmácia, na época era 14 por vaga, não deu para passar. Caramba. Aí comecei fazendo química. Daí logo no quarto semestre que eu estava fazendo química, o NPOR me chamou. Aí foi um ano de exército, né? Mas estudando. Estudando. Aí a gente fez o NPOR e à noite eu ia para a faculdade. Então foi 2 anos assim que a gente passou bem aprendendo muito, né? Evoluindo bastante. Assim, eu acho que no exército ali a gente a parte de conhecimento, a parte de Disciplina, estratégia, a parte de companheirismo, a gente aprende muito ali dentro do exército. Né? Então foi uma época assim, bem legal da minha vida. E depois, quando terminamos saindo do exército, vamos continuar agora a química e vamos no negócio. Daí me formei e comecei a trabalhar com gestão de monitoramento da qualidade de combustível. Então eu viajava o estado de Santa Catarina todo, né? Juntamente com mais 2 sócios, a gente abriu uma empresa, já começamos abrindo empresa Que massa. e começamos a trabalhar com isso. Fazia teste de combustível no Teste posto. de combustível. Junto com a Agência Nacional do Petróleo, né? A gente fazia monitoramento e a FURB fazia análise do combustível. Cara, nada a ver com farmácia, né? Nada E a como ver. é que começou a questão da farmácia? Começou com teu pai mesmo? Isso, meu pai tinha farmácia aqui no Badenfurt até, né? E a gente começou, minha mãe tinha papelaria também, então eu lá dos 14 anos já sempre a área comercial na veia, né? Comprei muito papel Varejão. e caneta lá Varejão. na quem não- papelaria da Dona Elisete. Pra quem não Um sabe, beijo, Dona Elisete. a gente grava os episódios aqui na Arte Pro, que fica no bairro Baden. Eu falei, não, é um bairro da BR, né? Então, com um comércio bastante específico aqui da região. Né? Isso aí. Todo mundo se conhece. Então a gente começou ali, meu pai tinha farmácia e dali, né, depois trabalhando com a Avalon, que era a empresa que a gente tinha, o contrato com a FURB, que era a maior empresa que a gente tinha, foi encerrado e naquela época, isso era 2008, né, naquela época o ramo farma estava uma competição muito grande. E sempre foi, né? Acho que é um dos ramos hoje, farmácia, supermercado e posto de gasolina, são ramos hoje que tem uma competitividade muito grande. Por que Tem tão, informação por que tão varejo, né? competitivo? Por que tão varejo? É o varejo nato, né? É o varejo muito commodity, né? Muito produto. É o varejo, mas é o varejo que é mais fiscalizado pelo governo. Então tu tem que pagar imposto. Faz sentido, faz sentido. Então, naquela época ali, 2008, Desculpa, a gente às vezes, né? Todo mundo aqui empreende, todo mundo aqui visa seguir as suas regras, seguir as regras do seu negócio, né? Mas sejamos francos, a informalidade existe no Brasil. Eu estava com um grande empresário esses dias, numa reunião bem importante, assim, com autoridades e tal. Ele falou: eu só nego, não vou mentir. Se eu não fizer, não sobrevivo. E aí eu achei engraçado que todo mundo no ambiente se espantou. Quando, na verdade, a grande maioria das pessoas ali talvez até adota algum tipo de gestão tributária para poder se sobreviver. Sim. Então, se a gente não tocar nesse tipo de assunto, desculpa eu pontuar assim tão grandemente, mas é que é um assunto que às vezes a gente finge que não existe, dentro do varejo as pessoas não falam,
quando na verdade é prática comum em muitos negócios. E se a gente não tocar nesse assunto, a gente não levanta esse tema importante que é o governo facilitar a questão tributária, né? Isso Trazer mesmo. uma reforma tributária que facilite para o empresário realmente ter a contribuição. É, E vocês então sofriam muito por causa da fiscalização. não a fiscalização, sim, mas a carga tributária que tem dentro desse ramo, né? Tanto o ramo farma, né? Hoje posto de gasolina Uhum. e farmácia, o preço ele é tabelado pelo governo. Tem um preço máximo ao governo, ao cliente final, né? Justo. E a gente tem essa margem, que hoje de farmácia é 33,7% em média a margem. Só que o governo fica com 35, pega 35, então o governo ganha mais do que o proprietário da farmácia, sem ter que trabalhar, né? Então, o regime tributário hoje ele é muito importante saber trabalhar dentro dele, se está no simples, se está no presumido, se está no lucro real, para saber o que vale mais a pena dentro do teu negócio, né? Então, isso a gente, desde que a gente começou a ter o comércio, a gente sempre cuidou muito disso. E a gente via uma dificuldade, eu via uma dificuldade muito grande, né? Meu pai e minha mãe passaram por uma dificuldade muito grande. O Celeiro do Vale, aqui, o vizinho aqui do Fernando, que agora, né? Deu essa catástrofe toda aí que pegou fogo e tudo mais. Mas ali na época que era o Celeiro do Vale ali, eles passaram uma dificuldade muito grande, porque montaram uma papelaria ali e não deu certo o negócio. E a gente sabe que dentro desse ramo que a gente trabalha, ou no ramo empresarial, tu não pode errar, né? Um erro, às vezes, ele te toma anos de trabalho Até recuperar de até novo. recuperar, porque tu não tem mais margem, né, de contribuição, de margem para conseguir trabalhar do negócio e ter uma rentabilidade alta, né? Sempre tudo, a competitividade é grande, então tu tens uma margem pequena. Então, esse cuidado que tu tem que ter dentro do negócio, a gente sempre veio buscando trabalhar e trabalhar corretamente. E esse negócio, né, da tributação, tu trabalhar no mercado onde tu não tem uma competitividade, né, que um tá sonegando e o outro não tá sonegando, é mais difícil ainda É tu conseguir pior. trabalhar, É verdade. né? Então, hoje, a lei, né, que se trabalha corretamente com o imposto, eu acho que isso tem que ser cobrado, porque se todo mundo pagar o imposto correto, se torna mais barato para todo mundo. Onde a gente pode cobrar do governo, Justo. cobrar menos, né, do empresário, que hoje é pesado. Para quem trabalha e paga 100% Certinho, dele, é difícil é mesmo. difícil. E tu começou ali, então, tu começou na farmácia teu pai, beleza? E aí o negócio de análise de combustível não continuou, tu perdeu um contrato. E aí, da onde surgiu a ideia do tipo... Porque a Estilo Farma é uma rede de farmácias, tem vários licenciados, como a gente estava conversando antes. Então, de onde surgiu a ideia? Meu Deus, vou montar uma rede de farmácia. Tipo, Assim, João, cara, nunca tinha botado praticamente o pé dentro da farmácia, né? Eu cuidava mais da papelaria lá, né? E meu pai tocava farmácia e o remédio não era muito comigo. Então, mas química, química nada a tem, ver, mas não tem, mas né? no atender o cliente ali no medicamento, Tá, saber certo. no dia a dia, cara, não era comigo. Eu era mais no técnico ali e não era tanto no comercial lá na ponta, lá, Entendi. medicamento, indicação e tudo mais. Então, a gente, em 2008, 2007, 2008, teve um supervisor de uma rede, onde é que meu pai fazia parte na época, que era a Master Farm, ele saiu da rede e começou a querer trazer um convênio que a gente buscava muito aqui na região, que era o Sintrafit, que é o sindicato dos funcionários textis, né, aqui da região. Seria dar desconto para esses caras. Isso, consegui vender lá para o sindicato para descontar em folha de pagamento e tudo mais. Que era um convênio muito grande que tinha aqui na região, só que a gente não conseguia fechar. E para isso a gente abriu a BF Farma, Associação Blumenauense de Farmácias. Né, na época, para trazer esse convênio, começamos a conversar com várias farmácias. Na época eu não estava ainda no negócio ainda, né, mas o Osmar começou a buscar isso. O Osmar, que trabalhava na época, era o mesmo nome do meu pai. E começou a buscar tudo isso daí. E quando chegou a hora de começar a ter que comprar o sistema, comprar o computador, pagar o Osmar, a galera, tá, mas espera aí, isso não é uma associação, isso aí tem que pagar, como assim? E o pessoal começou a dar para trás. E ali o pessoal já tinha feito um investimento dentro do negócio, né? E agora, como é que a gente vai fazer? Né? Então, na época, foi feita uma reunião, se reuniam ali na Rua 15 para conversar sobre o assunto e tudo mais, e se uniram e falaram, tá, a gente precisa pagar, na época, acho que eram uns 10 mil reais. O pessoal não quis participar, eles se uniram em 5 e pagaram e vamos. Agora então não vamos fazer associação, vamos abrir um negócio aí, porque, cara, o modelo associação, cara, todo mundo fica dando para trás. Isso a gente tá falando de qual ano, Steph? 2008. 2008. 2007 para 2008 Baita foi decisão, isso. baita decisão. É. Aí esses 5. Hoje a gente tem, desculpa, né? A gente fala de associação, lembra muito de questão social, né?
de tipo, associação, tipo um asilo, enfim. Sim. E a gente hoje tem a tal do empreendedorismo social. Então, transformar isso em negócio, né? Essa visão lá atrás. Não, em vez de fazer uma associação, vamos fazer um negócio, pô. Montar uma sociedade. Isso a gente via no modelo associação, quando a gente estava começando e estudando tudo isso para montar a associação, a gente via que tudo era muito burocrático. Para uma decisão, tu tinha que reunir todo mundo para poder decidir o negócio. Assembleia, Uhum. então. E a coisa não acontecia, a coisa não andava, né? Até hoje a gente faz parte da FEBRAFAR, que é a Federação Brasileira de Redes de Associativismo, né? Uhum. E a gente vê que às vezes é muito burocrático. Tem algumas redes que trabalham no modelo associação e a coisa não anda, não desenvolve. Daí tem que mudar, quando tem uma eleição, muda toda a diretoria, aí tira todo mundo, aí entra mais... Cara, Aí vira até um jogo político, Não, assim, né? muito, É. muito, Eu ia falar isso. muito. Desculpa. Não, eu ia falar isso, exatamente. Fica um jogo político. Isso mesmo. E daí, na época, então, a gente montou ali, começamos o negócio. Lá em 2008, foi meu primo até que montou a primeira logomarca da Estilo Farma, aquele verde-limão ali que a gente Uhum, tinha eu na lembro. época, né? É, se E- tiveram uma mudança recém de marca, né? Faz, cara, Dois foi anos? 2 anos, foi bem Pandemia? bem na pandemia. A gente fez o S, né, que era pra ser o S do abraço, cara, e a gente É. falou, agora como a gente vai abraçar alguém? Pô, ferrou todo o nosso marketing. E a cor ficou mais soft, assim, mais... Isso, E foi ótimo, né? Porque eu tô fazendo todas as fachadas novas. Felipe aí é fornecedor nosso. E Massa ali, isso, massa. A gente pontuar isso, sabe? É. Porque a força do networking o resultado disso aqui, né? De a gente estar junto, trocando ideia, aprendendo. isso aí. E assim, a gente sempre valorizou buscar parcerias regionais dentro do nosso negócio. Local buscando importante, né? valorizar aquilo que a gente tem aqui, né? Porque às vezes, pô, a gente quer buscar alguma coisa, mas a gente vai lá e busca lá em São Paulo, lá, busca lá em Minas Gerais, busca fora e às vezes a gente tem aqui do lado de casa e a gente não procura, não acha, às vezes até a Isso. comunicação É, falta fica- um pouco, né? É. Mas é o que a gente busca. Hoje o nosso sistema é aqui de Criciúma, a gente tem outro sistema que é de Tubarão, então a gente busca fortalecer aquilo que é do nosso estado. Uhum. E aí vocês se juntaram ali em 5. Aliás, tu não Sim. tava no negócio ainda. Eu não estava no negócio, mas eram 5. E aí, como é que foi? Aí se juntaram em 5, começaram com a ideia, né? Pô, vamos marcar agora, vamos fazer daí, muda a fachada, muda a gôndola, muda tudo. Já era estilo farma, já. Já era estilo farma. Aí foi contratado Sabe de onde veio o nome, não? Cara, quando a gente montou a ABF, naquela época lá, como que começou o negócio, foi comprado um cartão, um sistema cartão, para começar a fazer o convênio. E no convênio, quando a gente comprou, já estava a marca Estilocard. Estilo card. Eu Então- lembro dessa época aí. Então a Estilofarma veio primeiro o Estilocard Card. e depois o Estilofarma. Né? Então dali saiu o nome Estilofarma. Que o Estilocard hoje é um cartão que a gente trabalha muito forte na parte de convênios, né, com empresas aqui na Legal. região. E nessa época, 5 sócios, eram 5 farmácias? Eram que sete- pagaram ali, que se juntaram? Eram 5 farmácias e depois a gente começou a conversar e teve mais 2 que entraram. Então tá. quando a gente inaugurou no dia 8 de agosto de 2008, né, a gente inaugurou com 7 8 farmácias. de 8 de 2008. Isso. Olha que legal. A gente pegou uma data assim para Aí elas viraram estilo farma. Isso. Daí Legal. foi mudado fachada. Daí na Esses época 2 a mais não eram sócios, eram licenciados. era licenciado. Ah, já começou com Ah. licenciado daí. Já começou com licenciado. Pô, Massa. então foi um planejamento para lançar o negócio, teve toda a estruturação. Foi. A gente em novembro, entre novembro e dezembro, um pouquinho antes, tinha começado um outro gestor para começar a fazer essas mudanças. A primeira coisa que ele foi fazer foi comprar os porta-preço na frente, né? Uhum, Que era tudo amarelo, Master Pharma, mudamos pro verde. Quando ele uhum. comprou, não, tá modelo único, dá em tudo. Foi botar, não servia. Olha só. Aí cara. já, demissão do cara. Aí, na época, eu tava fazia a parte de monitoramento de combustível, coisa e tal, e tava terminando o contrato com a FURB. E nessa época, daí eu fazia monitoramento de qualidade de combustível, fazia aferição em bombas, fazia coleta de amostras de efluentes e tudo mais, fazia análise de óleo, montei um óleo de análise de transformadores dentro da FURB, né? Então, fazia análise de óleo e comecei a pegar dentro da Estilofarma. Não conhecia nada de medicamento, não conhecia nada de negociação, não conhecia nada. Fui Mas atrás. Tu chegou, E a aí- tu chegou a trabalhar na farmácia também antes? Não, Não. Ah, tu não. nunca tinha entrado? nunca tinha. Aí tu trabalhado foi na farmácia. estudar o quê? Eu fui estudar o ramo farmácia. Então, comecei a buscar informação. Mas buscar estava como é que trabalhando funciona. já na Estilo, já tinha... Isso foi. Eu saí da Avalon ali que a gente encerrou, foi no mês 4 e a gente inaugurou no mês 8. A mudança de marca que a gente fez
A gente começou a abrir uma empresa, ela deu abertura em fevereiro, se eu não estou enganado, e a gente inaugurou em agosto. Então, nesse meio tempo, fui buscar informação, fui começar a fazer convênio com empresa, fui entender de medicamento, fui negociar com fornecedores de medicamento, perfumaria para fazer encarte de ofertas, né? Na época, o Felipe vendia Guia Norte. o Guia Norte. É para fomentar o bairro. É isso Já aí. já fazia para fomentar o bairro. Então ali a gente foi buscando informação, me inteirar do mercado e entender como é que funcionava o negócio. Coragem, precisou? Coragem. Precisou Coragem, eu de acho que coragem? coragem, porque assim, ó, cara, eu tava dentro de um ramo química, né, Uhum. trabalhando, eu tive que largar praticamente tudo, né, daquilo que eu tava vindo, que eu tava começando a fazer também uma graduação em gestão ambiental, então tava indo mais para a área ambiental. Licenciamento e tal. Isso. E quando veio, eu vi aquele negócio, meu pai participando, eu nessas reuniões que tinha, às vezes quando dava tempo para mim, participava também. E um pouco antes disso, a gente já, na época que a gente tinha papelaria, a gente tentou abrir uma associação de papelaria em Blumenau. Porque na época tava vindo Queires, estava vindo 1001, tava vindo todo mundo vendendo material escolar e quem tinha papelaria tava morrendo na casca, né? E quando a gente tentou montar, a gente fez reunião, a gente até chegou a fazer reunião, coisa e tal, mas a gente viu que, cara, cada um só pensava no seu. E isso a gente vê muitas vezes no negócio, é a pessoa não olhar o futuro, mas sim só olhar o presente. E isso eu acho que no empreendedor, né, ele tem que conseguir, pra ele prosperar, ele tem que conseguir olhar lá na frente, né? É primeiro ser para depois ter, né? E isso a gente às vezes no empreendedorismo, a gente vê muito empresário só olhando no hoje. Ah, o cara abre o negócio hoje, já quer tirar o lucro amanhã, né? E tu tens um tempo de maturação, tu tens um tempo para o negócio prosperar, para ele acontecer, né? E isso a gente viu muito no associativismo, a gente via muito isso. Ah, pô, se é bom para mim, eu pego. Se não é bom para mim, deixo. E não é o que é bom pro conjunto, né? Então, quando a gente começou, a gente viu que o modelo associativista ele era muito problemático. A gente foi para um modelo de licenciamento de marca, onde a gente viu que, qual que é a mensalidade que a gente consegue pagar, o que que a gente vai entregar, o que que a gente precisa fazer. E como o negócio ele era, e por que eu entrei no negócio, né? Pô, tu sai do negócio, tá fazendo e tu vai para um negócio totalmente, vamos dizer, diferente daquilo, né, que tu quer o teu dia a dia. E eu digo que eu fui mais por querer ajudar as pessoas, querer ajudar a evoluir o negócio. Tu acreditou naquilo? Acreditei naquilo, porque eu Foi via uma muito... oportunidade assim que surgiu? Ou foi uma necessidade, uma demanda deles? Cara, assim? foi quase que uma necessidade, porque não tinha ninguém para tocar o negócio. Ah, entendi. Não tinha ninguém para estar à frente. E se não tivesse alguém para naquela hora começar, talvez hoje não teria estilo farm. E essa expertise de franquia, cara, como é que chegou assim? Licenciamento. Do licenciamento, é. É porque a gente É que como a gente viu que o modelo associativismo não dava certo, a gente foi buscar outros modelos que tinham o cooperativismo, como é que funcionava, licenciamento de marca, franquia, né? Então a gente foi por licenciamento de marca porque o modelo franquia é mais quando tu vende um produto, tu vai lá, tens o produto, Então não é uma formula ele e franquia, na começa. verdade, é um licenciamento de marca. Hoje a gente trabalha com o modelo licenciamento de marca. Entendi. Mas tudo que a gente tem dentro, a gente é praticamente uma franquia. A gente tem todo Hoje- o processo. Dessas 130 e tantas farmácias, 134 comentou, em expansão, claro. São 134 proprietários ou Não, a gente tem assim, ó. ou tipo assim, o teu pai tem mais farmácia hoje em dia, Não, por tem exemplo? proprietários que têm mais farmácias, tem 3, 4 farmácias, né? Mas dessas 134, 111 são estilo farm. E ano passado a gente começou com um novo modelo de negócio, que foi o quê? Fazer a gestão de pequenas redes. Então a gente tem uma rede lá do Paraná, que é a Trajano, que a gente gerencia juntamente com o proprietário a rede, Entendi. né? Então a gente começou um novo Tipo modelo uma de negócio. consultoria, então. Isso. Eles são licenciados nossos, fazem parte junto na rede, mas a gente tem uma Mas gestão para eles. a marca deles é Trajano. Trajano. É Trajano. Tu entrou no negócio como sócio já de cara? Não. Aí eu comecei dando suporte, começando a fazer o negócio todo, né? E no primeiro ano daí a gente, cara, eu não dormia, né? Imagina. Começava às 7 da tamo manhã assim. e ia até às 10 da noite todo dia. No Empreenda a gente tá assim também. E daí o nosso primeiro escritório é ali na Itopava Norte, naquele prédio onde era antigamente o Besc, né? E nós temos um licenciado nosso lá, o Vanderlei, que tinha farmácia bem da esquina ali. Então eu saía do escritório e ia lá para a farmácia dele.
aprender um pouco lá com ele, trocar ideia com ele, e ver como é que era o dia a dia do negócio, e ele ia. Eu fechava a farmácia praticamente junto com ele lá para ver a coisa acontecendo no dia a dia, né? E ali a gente começou a evoluir o negócio. E no primeiro ano, quando a gente fez o primeiro ano, por conta do serviço prestado que eu tinha feito, que daí não era registrado nada, eu entrei daí no outro ano como sócio da empresa. Aí a gente se tornamos 6 sócios na época, mas hoje nós somos em 5 sócios. Teve uma diminuição do quadro associativo. Isso. Então. Em todo esse processo, Stefan, qual foi a parte mais difícil, assim, que tu lembra? Cara, Além de ter mudado de ramo e ter A que maior estudar. dificuldade que tu sentiu, assim, em algum momento específico, sabe? é tu entrar no mercado, por exemplo, do cara vir falar um monte de molécula, um monte de coisa, tu não entende pissiroca nenhuma daquilo que ele tá falando. Então, e aquele lá em 2008, 2009, quando a gente começou o negócio, era tipo assim, o cara vinha para negociar, ó, aqui a rede de vocês precisam comprar 10 mil unidades desse produto aqui, assim, 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 porque daí a demanda nossa aí, não sei o quê, papá. Cara, era tudo assim, ó, o laboratório não tinha informação, nós não tinha informação, bora, vamos fazer. Daí botava lá Chute. para vender e começava. Hoje em dia, cara, nosso mercado, cara, ele sabe tudo. Hoje o Equivia, que é uma ferramenta que tem dentro, né, que ele monitora tudo, ele monitora a saída do produto na indústria, da indústria para a distribuidora, da distribuidora para a farmácia, Todo da farmácia acompanhamento. para o cliente. Então a gente sabe tudo que está acontecendo dentro do ramo farmacêutico, está ali dentro. E hoje a gente consegue, por exemplo, a gente vai montar uma farmácia, eu consigo ver que naquele brick, naquela região, naquele CEP, quais são os produtos que mais giram. Então quando eu vou montar uma farmácia, eu já sei o que botar. E o cara que já está com a gente, eu consigo tirar um relatório da farmácia dele, pegar o que o mercado vende, confrontar isso e dizer para ele, cara, tá faltando tu botar esses medicamentos aqui dentro da tua loja. Então, por isso que o negócio, tá Informação, junto com informação. uma franquia, tu tá junto com o licenciamento de marca, quem conhece o mercado. Hoje, muita gente tenta abrir o seu negócio sozinho. Só que, cara, é muito difícil. Principalmente um mercado que ele é competitivo, que tem muita concorrência, né? Tu tem que ter a informação. Eu queria concretizar um pouco para o nosso público entender exatamente o benefício não, mas a vocação da Estilofarma, né? Porque vocês não são farmácias. A Estilofarma é uma rede que atende, que contribui com farmácias. Isso. Tu pincelou aqui um pouquinho. Tu tem a parte de inteligência dados, mas também tu tem poder de compra com fornecedor. Como é que funciona essa... A Estilofarma, ela é o quê? É uma prestadora de serviço, praticamente, onde é que a gente tem a logomarca e em cima da logomarca a gente tem um leque de ferramentas para fazer a gestão do negócio, né? Então a gente auxilia a farmácia nas mídias sociais, a gente faz encarte de ofertas, negocia com fornecedores, traz condição comercial, ferramenta de precificação, né? Sistema para dentro da farmácia, como montar a farmácia, fachada, parceria, né? O tal do neuromarketing, né? O que botar Neuromarketing. onde? E isso aí, como o cliente circula dentro da farmácia, Aquele o que chocolatinho botar. ali embaixo do caixa. Isso aí também tem tudo estratégico. Cara, e é animal isso, porque na verdade é um sonho, né, que o cara que toca uma farmácia ele quer, né? Então acho que é uma Esse é ferramenta o para tipo o que a gente tá fazendo, desculpa, né, pontuar. A gente tá desbravando aí o digital através do podcast, aí tem o portal junto com o Empreender-se que o podcast é uma produção de conteúdo do Empreenda. E a gente tá indo no facão, né? Porque não tem ali tem várias pessoas na internet. Se tivesse alguém que chegasse aqui e dissesse, ó, esse é o faz caminho, aqui. pô, melhor Meu coisa, Deus. É isso aí. É. É por isso que tu tem que ter sempre um mentor, né? É Exato. muito mais fácil o caminho, tu tendo um mentor, alguém que já fez, alguém que já teve que. É muito mais rápido. Aí, dentro, tu pincelou um monte de coisa aqui, né? Mas vocês também compram medicamento junto, ou isso não existe? Sim, a gente faz negociações. A gente chama de operador logístico. Aham. Então a gente negocia diretamente com o laboratório. Era essa logística que eu queria pegar. Isso. A gente negocia diretamente com o laboratório. Aí a gente tem os distribuidores regionais, nacionais, e eles só operam. Então o medicamento fica lá nele, a gente negocia e já vem direto para cada farmácia. Então cada farmácia faz o seu pedido. Não tem a necessidade de centralizar na gente. A gente tem um CD, né, para distribuir, onde é que se torna mais caro, né, a operação. Era essa uma dúvida que eu tinha, porque, cara, é um trampo, né? Essa parte logística de entrega e o que comprar. Tu estava falando para nós antes sobre a competitividade no mercado farmacêutico, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho daqueles dados que tu comentou comigo ali. Cara, assim, até a gente teve a apresentação da Febrafar. Aham. A Febrafar, a gente entrou nela em 2016.
Só pontuar a relevância desse comentário teu, porque muitas vezes o cara, vou empreender, mas tem concorrência, mas aquele mercado ali já está saturado, mas aquele negócio ali não dá, porque já tem muita gente explorando. Enfim, agora faz teu comentário. O ramo farma, né, quem olha, né, tropeça numa porta de uma farmácia que é dentro da outra, né? É mais ou menos isso. Mas é um mercado que ele está crescendo muito. Ele vem crescendo uma escala... O Brasil cresce 16%, né? 16% ao ano. De produto interno. Isso. Então, assim, hoje a maioria dos ramos que tu vai pegar sobre o mercado, coisa e tal, não tem esse crescimento. Por quê? A taxa de natalidade, de mortalidade, ela está cada vez aumentando mais. Então, o pessoal está precisando mais desses produtos. E a farmácia deixou só de ser, né, medicamento. Ela cuida muito do bem-estar, com perfumaria, dermocosméticos, onde as pessoas estão se cuidando mais. A gente olha pela gente, o que a gente comprava, né, na farmácia alguns anos atrás, o que a gente compra hoje. Engove. Né? Teve uma fase que eu comprava chocolate salgadinho, cara. Não pode mais, né? Não, aqui em Santa Catarina não, mas nos outros estados Eu pode. estudava na CETELBRAS. Aqui não pode, mas os outros podem. Pode. Eu Olha estava que na CETELBRAS, legislação. aí do lado da CETELBRAS era bem gordinho, né? Ainda tô gordinho, mas na época era mais gordinho. Era não, né? É a Rua das Palmeiras lá? Não, na CETELBRAS ali na Nereu Ramos. Ah, Nereu. É Bem na concorrente, só não esquina, vou né? citar. Bem na esquina era. Aí eu comprava, cara, toda noite um salgadinho ali. Segunda noite era lá, na farmácia. Mas enfim, de fato, hoje em dia a gente tem essa percepção de que... Sim. Eu vi uma farmácia vendendo salgadinho aqui em Menão, hein? Fica ligado. Sim, tem algumas que estão com liminares ainda, entendeu? Então, estão sendo derrubadas, outras estão... É um mercado meio... É bobagem, né, cara? Quer vender, vende. Não quer vender, não vende. Né? É que é aquele negócio, né? Começa a vender salgadinho, coisa e tal, daqui a pouco o mercado tá querendo vender... Pão. Não, daqui a pouco o mercado quer vender remédio. Então tem uma briga bem grande aí na justiça em cima disso daí. Imagina. Mas assim, hoje no Brasil, a gente tem 90 mil farmácias ao todo. Nesses últimos 2 anos, abriram 18 mil farmácias. Nos últimos 2 anos. Por causa da pandemia, trouxe muitas farmácias que abriram. Dessas 18 mil, 4.867 fecharam. E dessas que fecharam, 3.900, praticamente 90%, foram de farmácias independentes. Farmácia que o cara tentou abrir sozinho, Não conseguiu aguentar. E não conseguiu aguentar. Porque não tinha estratégia, não tinha uma precificação correta, não tinha uma negociação. Aí é a importância da rede. Isso é a importância da rede. Então ela consegue trazer benefícios muito grandes para o empreendedor, para quem está querendo entrar no negócio, né? E conseguir prosperar. O mercado Brasil, ele cresceu 16%, como eu comentei com vocês, né? A Estilofarma, nesse mesmo período, a gente cresceu 30,7%. Caramba. A Trajano, que entrou com a gente em fevereiro, cresceu 35%. Uma rede de 85 anos a Trajano tem. Então a gente conseguiu aí, em 8 meses, praticamente, ela crescer 35%, onde ela não crescia, não estava crescendo nem 10% ao ano. Então, essa estratégia, né, essa informação, esses dados que a gente tem hoje, a gente tem mais de 13 sistemas internos de informação para levar negócios para dentro do proprietário de farmácia. Não, e é legal, cara, que eu sou daqui, eu quero até parabenizar, eu vi a Estilofarma crescer com uma velocidade incrível. E, cara, eu acho que é um baita case e é uma oportunidade aí para quem tem farmácia e não tá conseguindo sozinho, né? Tem uns números aí para mostrar que realmente não é fácil. Eu queria pontuar, cara, no mercado de, sei lá, milhares e milhares de redes, milhares e milhares de negócios, vocês estão crescendo, né? E é esse que eu falei, o comentário antes era no seguinte sentido: mercado gigantesco de commodity, medicamento, boa parte é commodity, e vocês estão empreendendo, estão crescendo, estão produzindo. Então, se o cara tem vontade, quer fazer acontecer, porra, né? É só trabalhar e se aliar aos bons, né? Se aliar aos melhores. Tem mercado e assim, é planejamento, né? Então, se saber planejar, né? Saber fazer, assim, a farmácia, o proprietário que entra com a gente gente tem uma farmácia agora em Joinville lá que a gente tinha colocado pro cara que para vender 80 mil em 6 meses, o cara já tá em 180. Então, Entendi. O cara fez aquilo que a gente disse para ele fazer, né? Então, às vezes o cara vem aquele negócio, né? Pô, vou abrir meu negócio, eu sei fazer isso aqui. É organizadinho, não é só isso, né? Porque às vezes o cara tem um sonho na cabeça, né? O sonho, ele às vezes não bate com a realidade, né? E eu acho que o sonho, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser realista também, né? Então, tu conseguir planejar o negócio e ter alguém para te dizer, cara, vai por aqui porque aqui é mais fácil, vai por ali que ali o caminho... É aquilo que eu sempre falo, né? Eu faço isso, né, cara? É modelar quem tá indo bem, cara. Então, se os caras já estão fazendo isso nas outras farmácias, ou seja, estão fazendo isso aí,
Então tem que modelar, tem que Vocês aprender dois já com estão vocês. quase virando consultores, só pra, né? Né, a gente vai aprendendo, né, cara? Tu comentou, é uma injeção. Cada segunda-feira de gravação é um aprendizado. Dá um play pra semana, né, João? A galera que tá aí atrás, ó, o Anderson, Também. ele, o alemão, ele já sai pirado, cheio de vontade. Eu queria, a gente, né, contamos um pouquinho do começo da história, já falou um pouquinho também do De como tá posicionamento hoje. de vocês e tal. Mas teve um momento, assim, porque vocês tinham lá 7 no começo, né? Teve um momento que, pô, virou uma chave, tipo um boom, e o que causou esse boom, ou foi gradativo? Assim, teve um boom que a gente teve aqui dentro de Blumenau. Hoje em Blumenau a gente tem 34 estilofarmas, né? É a maior rede dentro de Blumenau. E na época, vocês devem lembrar, existia a Alvorada, a farmácias Alvorada. Então a Alvorada ela também tinha um convênio forte, né? A gente nosso convênio já vinha crescendo bastante. Hoje a gente tem um convênio que a gente tem mais de 600 empresas conveniadas, né, dentro da Estilofarma. Temos que conversar, viu? E temos que conversar. Tem com as ideias aqui, segue mais. E Networking, pessoal. Importância do networking. isso é importante. É. E com isso, na época, a Alvorada, o que era o proprietário da marca, ele veio negociar com a gente. E com isso veio 7 farmácias, que eram da Alvorada 7 ou 8 farmácias que eles tinham dentro da Alvorada vieram todas para dentro do Estilo Farma. E com isso veio também convênios que eles tinham e tudo mais. Né? Então isso deu uma fortalecida muito grande na rede. Né? Naquela época, quando a gente estava, acho que com 30 e poucas, 40 farmácias, veio mais 10 farmácias assim. Teve toda essa expertise também da outra rede. Isso mesmo. E daí, agregou. e outra, né, que a gente teve outro... E ali dobrou o número, como é que foi? Não, a gente entrou mais uns 20%, 25%. Ali foi um pouquinho de sorte, Stefan? Foi um pouquinho de sorte como é que ou rolou? já foi... Tipo, os caras viram vocês, vieram falar com vocês viram o cara, foi falar com o cara? Na verdade, o proprietário, ele estava querendo vender já a marca, ele tinha já a marca, tinha montado várias farmácias, tinha não feito um bom planejamento, podemos dizer assim, às vezes, né? Então começou a se atropelar um pouco e ele viu a necessidade de se desfazer. E aí ele chegou em vocês assim, como é que foi a história? Com a gente, aí a gente daí topou. Trâmites, a gente topou, e dali para frente aí houve um crescimento gradual. Isso, daí 2016 também foi outro boom que a gente teve quando a gente se filiou. Quando a gente se filiou a Febrafar. Então, com a Febrafar, que é a federação, onde hoje são mais de 13 mil farmácias que são filiadas à federação, ali também trouxe uma força muito grande para a gente, na parte de algumas ferramentas que a gente utiliza hoje, na parte de negociação, né, com laboratórios, porque o que acontecia muito, que a gente falava aqui dentro do estado, os laboratórios, eles visitavam o Paraná, pulavam Santa Catarina e iam para o Rio Grande do Sul. E Santa Catarina aqui quase não era visitado. E a partir da Febrafar, a gente conseguiu se aproximar mais desses laboratórios, através de reuniões que a gente começou a fazer lá em São Paulo, com os laboratórios e tudo mais, e a gente começou a trazer essa força para dentro do estado. E daí a gente conseguiu, hoje a gente é muito bem visto aí pelos laboratórios, que a gente tem parceria aí para a evolução que a gente conseguiu fazer dentro do mercado. Eu queria pontuar nossos patrocinadores. Sempre no meio do episódio a gente faz esse nosso jabazinho, né, Felipe? Tem que, né, cara? Os caras Então, que sustentam o nosso negócio. Agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master, responsável aqui por esse estúdio. Felipe, Suelen, a turma aí. Você que está precisando de comunicação visual no seu negócio, Blumenau, Santa Catarina, todo o estado de Santa Catarina, inclusive algumas lojas da Estilo Farma, né? É isso aí. Contam com os serviços da Arte Pro Comunicação Visual. Fica o convite a seguir nas redes sociais, conhecer o produto. E hoje também, nesse programa, a gente conta com o patrocínio de JJ Hermes, painéis de LED. Em breve, mídia offline de alta tecnologia, atendendo você em Blumenau, região. Quem sabe o Empreenda nessas telas aí, por aí também. Divulgando o Empreenda SCcast. E o apoio de sempre da NutriBlue, Gastronomia Empresarial, empresa responsável por comida transportada e implantação de cozinha na sua indústria. Responsável também por alimentar esses aqui que encher a barriga. Encher a barriga da turma. A galera aí já comeu, quem tá fora das câmeras, a gente ainda não comeu, né, Stefano? Daqui a pouco a gente vai comer lá o rango da NutriBlue. E PHNX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina. Nós somos especializados em desenvolvimento imobiliário. Se você precisar de consultoria, pode contar com a gente. Eu falo a gente porque somos proprietários lá junto com o Carlos Caiano, sócio da imobiliária. Stefan, deixa eu perguntar. Dale. Planos, Stefan,
pra frente agora? Planejamento, né? Planejamento. Dá pra abrir aí o planejamento da Estilo Farma agora? 2023 vai ser um ano bom, Steph? Cara, a gente tá apostando muito nesse ano, assim, né? A gente conversa com muita gente, todo mundo muito apreensivo com o ano, com mudança de governo e tudo mais. Mas a gente vem numa pegada onde a gente vem num planejamento de todo ano a gente está conseguindo botar na faixa de 20 lojas, né? Então a gente está com ações para a gente conseguir chegar nisso. Uhum. A gente já tem bastante empreendedores já com negócio em andamento, né? Nos meses que a gente até achou que janeiro, fevereiro ali ia ser um pouco mais parado o mercado, mas a gente está conseguindo abrir. Inauguramos aí semana passada uma loja, já estamos com outra para abrir também em Itajaí. Temos outros negócios também em Barra Velha, então a gente está com uma capilaridade bem legal aí de expansão. Estamos também conversando no Paraná com outra rede, então a gente está tá indo legal, a gente não pode reclamar. Tá um planejamento bacana e acreditando, né? Sim. Até porque o que vale é a nossa força de vontade de fazer acontecer também, né? Cara, eu sempre disse isso, não adianta a gente esperar pelo mercado, esperar o que vai acontecer. Acontece quando a gente está correndo atrás. Se a gente está correndo atrás do negócio, está fazendo network, está puxando, está acontecendo, o negócio acontece. Se a gente ficar esperando no sofá, acho que nada acontece, né? Tu falou de networking, assim, tu lembra de algum momento que o networking te salvou, que mudou tua vida? Cara, Ou que te ajudou nos negócios? Enfim, cara, muitas vezes. Até esses dias atrás aí eu recebi comissão de um terreno aí que eu... olha só. Fiz essa indicação aí. Então, o network, cara, eu acho que ele é muito importante, né? Essa troca de conhecimento. Eu sempre sou aquele cara que gosta de conhecer as pessoas, saber o que ela faz, porque um dia ela pode me ajudar ou eu posso ajudar ela, né? E quanto mais pessoas tu conhece, mais pessoas tu convive, tu consegue trocar isso, né? Trocar informações, trocar ideias, trocar telefone, que as coisas acontecem lá na frente, né? Então, com a Febrafar, por exemplo, onde a gente troca muito ideias com outras redes, né? Então tu vê o que está acontecendo até na primeira reunião que eu fui na Febrafar lá em 2016, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí quando os caras começaram a falar lá, eu falei, caramba, velho, eu tô sabendo muito mais que eles, então tamo bem. Porque tu pega assim, cada negócio, às vezes tu acha assim, é aquele negócio, às vezes tu acha, pô, tô lá embaixo, né, cara? Pô, tô lá no Santa Catarina, pequenininho, começando. Aí tu vai pra lá, cara, a gente tinha uma visão que aquilo que acontecia... Até que a gente não tá tão mal, né? Não, Né, não, a gente tá muito bem aqui, porque a gente pega e analisa o mercado, por exemplo, quando a gente começou a rede, qual que era a minha visão? A minha visão era aquilo que eu pesquisava na internet e aquilo que acontecia nas farmácias. Deu certo numa farmácia, replica para outra e vai fazendo esse negócio. Começamos a crescer. Fomos para São Paulo, Febrafar, conhecemos várias outras redes, mais de 60 redes. Lá tu troca ideia, troca informação. Então a tua visão, tu deixou de ser uma coisa regional e tu já começou a ver uma coisa nacional. E a Febrafar começou a trabalhar e ir para fora do país, ver o que está acontecendo no mercado fora do país. Então tu consegue já ter uma visão mundial do que está acontecendo, qualquer tendência de mercado. Então, isso que eu vejo que faz com que tu dê os passos certos na hora certa, né? Então, que a gente vê, por exemplo, falando muito na era digital, né? O nosso ramo, ele vai para o digital? Vai, mas ele demora um pouquinho mais, o ramo farmácia. Por quê? Pô, tô com uma dor de barriga, não vou... Tem Cara, que se deslocar logo ali, né? Deslocar logo ali. Cara, real, né? esse é Entendeu? real. Pô, Então, eu não tinha pensado nisso. então, às vezes Talvez pessoal o medicamento de uso contínuo, ok, o cara faz uma assinatura lá e recebe em casa, mas o medicamento na hora o cara tem que ir lá buscar, né? E principalmente, por exemplo, medicamento muito contínuo, às vezes é receituário, então tu não pode mandar por correio. Se é tarja preta, tu não pode mandar. Não pode. Então tem essas situações que... E farmácia tem uma pertinho da outra. Então, tu fazer um bom trabalho na região que tu estás trabalhando, 500 metros, né, um raio de 500, 800 metros, fazer um bom trabalho ali e atender aquele público, tu consegue sempre crescer. E uma coisa que eu digo muito para os nossos licenciados, às vezes o pessoal fala muito, meu diferencial é atendimento, meu diferencial é atender bem o cliente. Mas o que é o atender bem o cliente? Né? A gente, às vezes, se coloca num momento onde a gente acha que está atendendo bem o cliente. Né? Às vezes eu pergunto para o licenciado, mas tu aquele senhor que veio aqui na tua farmácia, que uma receita, que acabou de fazer uma cirurgia de coração e tudo mais, tu chega a ligar para casa dele e perguntar como é que ele tá, se está fazendo efeito remédio e tudo mais? O pós-venda. O pós-venda.
E isso muitos não fazem. E, cara, Né? isso é o pode mudar diferencial. tudo na relação Tudo. com o cliente, né? Eu acho que muda tudo. A porque preocupação, né, cara? a preocupação Demonstrando das a preocupação. É. Porque isso é o que tu fala é muito. É na emoção da pessoa, né, cara? A farmácia, né? É farmácia, vida, né? A farmácia, às vezes, assim, ó, tu pega o atendente e tá ali, ele levanta de manhã cedo, vai lá trabalhar na farmácia e no final do dia, beleza, terminou o dia. Cara, mas tu já parou pra pensar, de repente, quantas vidas tu salvou? É emoção, velho. Entendeu? De fazer isso, de no estar emocional da cuidando, de pessoa. repente, Cuidado. o atendente, o senhorzinho lá que veio comprar o medicamento, quantos anos a mais ele tá vivendo porque tá tomando o medicamento dele corretamente? Uhum. Nossa. Né? E fazer ele lembrar que tem que tomar, ligar pra ele, pô, tá terminando o medicamento, pô, liga lá pro cara, tá, pô, teu medicamento tá terminando, não quer que a gente entregue na sua casa? Então, isso é um diferencial. Ô, Stefan, até aproveitando que nós estamos falando, tu fala de replicar e tal. Existe uma dificuldade de contratar hoje profissionais farmacêuticos? Bastante. 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 E esse treinamento, ele é constante? A Estilo Pharma faz esse tipo, tu tá comentando aqui sobre como vender, como tratar o cliente, né? Esse tipo de treinamento tem Sim. na farmácia? A gente realiza bastante. Esse ano não, final do ano passado a gente realizou, né, presencial. Agora começou novamente o presencial, mas a gente está buscando trabalhar bastante o remoto, até por causa do horário, né? Farmácia, padaria, né? Uhum. Supermercado por gasolina, aberto das 8 da manhã às 8, 10 da noite. Puxado. É muito Quando não, difícil tu 24 conseguir. horas, né? E hoje o Tu tem comércio, unidade 24 horas? temos aqui em Blumenau, temos uma, e em Indaial também temos uma 24 horas. Ali na Vila Nova, aqui em Blumenau, né? Uhum. Ah, sim. E ali em Indaial, logo na entrada da cidade. Uhum. Então, tu tens um trabalho de capacitação desses profissionais. Isso, a gente tem um sistema hoje que a gente chama dentro da empresa que é o SULTS, né? Esses funcionários são funcionários das farmácias. Das farmácias. Tipo, do CNPJ da farmácia lá. Mas Isso existe um padrão de atendimento da Estilo Pharma. Isso. Uhum. A gente busca sempre trabalhar um padrão de atendimento. Porque as buscar pessoas não qualificação. sabem que é outro dono. Sim. Vai chegar Não, lá, o a atendimento tem marca que ser é o de mesmo. estilo farma, né? Isso foi um É trabalho. tipo enfermeira Joy do Pokémon, lembra? Que era a mesma mulher. Tem que ter o padrãozinho, Tem né? que ter. E isso foi uma dificuldade muito grande nossa no imagino. início. Desculpa, enfermeira Joy do Pokémon foi muito longe, né? Desculpa, cara. Eu não sei como é que eu lembrei disso, cara. Eu tô com vergonha agora. Ah, dá pra saber que não é tão velho assim. As 32 anos de experiência. Então, assim, a gente fazendo o trabalho de treinamento, né, da equipe, onde a gente tem o sistema, a gente chama hoje o SULTS, que é remoto, e a gente tem também o Orion, que é um sistema onde que a Febrafar traz algumas informações do mercado. Então a gente tenta sempre estar qualificando o atendente. Mas é um ramo que também a gente busca, vamos dizer assim, prender o atendente junto com a gente, busca qualificar ele para ele ficar junto com a gente. Por quê? É um mercado que trabalha final de semana. Hoje a gente está vendo o pessoal mais novo aí não quer trabalhar final de semana, Cara, difícil, né? não quer trabalhar depois do horário, não quer trabalhar domingo. Então, tu tem que achar maneiras de conseguir fazer com que esse profissional permaneça com a gente. E é um setor que automação é foda, não tem como, né? Porque, tipo assim, tu vai ter uma receita ali, tem que receber a receita, tem que ficar com uma via, tem que carimbar. Eu já processo ali, né? Eu já comprei medicamento controlado, é um saco, cara. Ele faz aquele carimbo cheio de coisa, tem que Escreve. preencher e tal. É isso aí. Tu não tem como fazer uma máquina, né? Tipo, vai lá, compra. Eu me lembro que a primeira vez que fui para os Estados Unidos, aliás, a única vez que fui para os Estados Unidos, eu fui numa farmácia, e meu inglês bem rudimentar, eu tive que ir lá, a farmácia é um pouco diferente, né? Eles vendem tudo Sim. um pouco, né? Não é... Que foi uma das coisas que, por exemplo, em 2008 foi um dos motivos de abrir a Estilo Farm, porque a CVS e a Walgreens estavam começando a vir para dentro do Brasil. E aí eu fui, cara, tive que eu mesmo me atender. E aí no Uhum. cartão internacional não passava. Tinha que dar nota. Meu, me babaquei tudo lá. Mas, tipo, aqui não tem como tu fazer, porque a lei exige que tu tenha um profissional ali, né, cara? Isso mesmo. E essa retenção de talentos, cara? Vocês têm algum programa nesse sentido? Tem programa... Existe um... Como é que é o nome? Programa de cargos e salários e Cargos e tal? salários, a gente está buscando implementar isso, porque como cada proprietário, né, tu tem cada loja é um proprietário, cada cabeça é uma sentença. Tem lógica que o né? proprietário tá lá na operação também, não? Tá lá no dia a dia? Cara, faz a diferença. Né? Hoje, por exemplo, assim, a gente é um licenciamento de marca, mas ele faz a diferença porque tu tens a grande rede. Tu tens a Raia, tu tens a Panvel, tu tens a PP, tu tens... Tá tranquilo. Tu tem todos esses players do mercado, né? Uhum. E a busca de colaboradores é muito grande. Então, cada proprietário ele tem uma visão de negócio e a gente busca implementar isso no proprietário, porque não adianta eu trabalhar o atendente se o proprietário não tem a visão de negócio, que tem que qualificar o seu
colaborador. Né? Então a gente começa a fazer o trabalho pelo proprietário, dele entender a necessidade de reter talentos, para depois a gente começar a reter talento A diretamente fazer um programa. no programa junto com os colaboradores. Cara, isso é tudo implantado através de processos? A gente tem processos internos, por exemplo, a abertura de loja que a gente tem. Então a gente tem todo um processo dentro desse sistema que a gente chama de SULTS. A gente tem todo o projeto lá dentro, como é que ele funciona. E cada etapa do projeto, até, né, a Arte Pro, quando vai fazer fachada, entra lá no SULTS e faz todo o processo de colocação da fachada, de aprovação, é o sisteminha que a gente tem internamente. Uma dúvida que surgiu, tu falou de sistema e tal. No varejo, o controle de estoque ele é dificílimo, né? Nenhum mercado bate estoque 100%, né? Assim, pelo menos que eu conheço de algumas pessoas que falam e tal. E farmácia tem um medicamento controlado, né, pô? Que é um negócio regido pelo governo. Tipo, inclusive, se tu tiver uma fiscalização e não tiver ali, meio que dá problema, né? A pergunta que eu te faço é: bate 100% o estoque? Esses Como produtos, é que é? principalmente o tarja preta, os controlados, eles têm que estar. Então tem um livro, né? O SNGPC, onde ele tem todo um controle e tu tem que levar na vigilância sempre mostrando o livro. Então não Mas tem é um como tu ter livro. É um livro físico? digital. Ah, Hoje é digital. digital. Hoje já é digital. Tu tem Ele antigamente era físico, né? Mas, tipo assim, é uma auditoria por amostragem? Tipo assim, tu tem que. Porque tu tem que mostrar as receitas do que tu vendeu, vamos dizer. Eles fazem um tipo de fiscalização por amostragem ou tu tem que mostrar 100% das receitas? Não, 100%. Caramba. É 100%. Aí aquilo que não é Que medo do controlado, governo, cara. aquilo que não é controlado, teve uma rede aí que deu bastante problema por conta disso. Qual é a penalização para quem vende, por exemplo, antibiótico sem receita? É a mesma coisa que tu vender droga. Sério? Mesma coisa que tu vender droga. É tráfico mesmo? Tráfico. Contrabando? É isso aí. Caramba. Que doido. Por isso que eles não vendem de jeito nenhum, cara. Tem que ter o papelzinho ali Assim, pra ó, poder vender. vamos, assim, evidentemente que enquanto rede Estilofarma, pô, você segue todas as regras, você sempre vai recomendar isso, né? Mas tu concorda, tipo, com essa exigência, assim, pessoalmente falando? Não é Estilofarma falando, é o Steph falando. Tipo, tu acha Cara, que é necessário? Nos tarjados, tarja preta, eu concordo. Psicotrópico e tal. Psicotrópico e tudo mais, né? Até porque tu é químico, né? Tu manja do Sim. que tem ali, né? E aí tem substâncias pesadas, né? Mas, por exemplo, o antibiótico, né? Eu particularmente discordo, né? Porque, pô, para te fazer um exame da bactéria que tá te fazendo, né, o malefício no teu corpo, cara, leva de 10 a 12 dias para te fazer o coisa. 10, 12 dias tu Já era? já era. Ou já Cara, passou, já eu morreu. sou um cara de amidalite desde criança, né? Então, que eu já tomei de antibiótico na vida. Sim, a amoxicilina na veia. Ô, vou te falar uma aqui. E sinta-se à vontade, se, né, não quero falar e tal. A gente não quer ninguém saia justo aqui. Mas, pô, é difícil de achar bezetacil, né? Aí tá difícil hoje em dia. Aí eu pesquisando e tal, descobri que a bezetacil caiu Patente. a patente dela e ela ficou barata pra caramba. Tipo, hoje tu compra uma bezetacil, sei lá, 10, 15 pila. E aí tem toda uma teoria da conspiração, de que os laboratórios estão parando de produzir, porque não vale. Não que a teoria da conspiração é real, não vale a pena financeiramente e tal. Isso é real, cara? Rola, tipo, do laboratório dizendo, não, vamos privilegiar esse medicamento aqui agora porque a nossa lucratividade é maior e tal. Tu já sentiu isso? Cara, isso no mercado ele pode acontecer. A gente vê, por exemplo, na época do Viagra, vamos dar um exemplo, né? O Viagra era 30 e poucos reais uma caixinha, hoje o próprio Viagra é 11, 12 reais, se não estou enganado, o preço máximo ao consumidor, que Sério? hoje tu pega um similar a um genérico dele, tu compra por 2 reais, né? Então, dá uma diferença muito grande. Tem as substâncias, às vezes, que tem ali, a parte para produzir, né, o produto, a pesquisa que tem por trás é que é caro. Então ele tem uma patente lá de 10 anos onde é que ele pode trabalhar e vender pelo preço que ele acha, né, que tem que ser levado para o mercado. Após a quebra dessa patente, aí vem o medicamento genérico, né, genérico ou o similar que eles chamam, que ele pode ser produzido também. Então por isso cai tanto o preço desses medicamentos, né? Só que hoje é que às vezes pegando um pouquinho nessa área, às vezes o pessoal tem aquela visão, pô, o medicamento propagado, ou referência, que eles chamam, né? Não faz efeito como genérico. Cara, eu só tomo medicamento genérico. Né? Por quê? O teste de bioequivalência e biodisponibilidade são os mesmos que são feitos para o medicamento de referência. Então não tem o porquê
tu não tomar o medicamento, ele se torna muito mais barato, 30, 40, 50% às vezes mais barato Eu do sempre que o tive essa protocolo. dúvida, cara, genérico ou original. Então, vou sempre É, pegar o genérico, que é é. mais barato. Tu tocou nesse assunto, eu no outro dia até tava conversando com um médico, enfim, conhecido. Aí ele comentou, porque é por causa de vitamina, tipo ômega Uhum. 3, sei lá. Sim. Tipo, eu não sou Estilo nem, Vita. eu não sou, eu não sou bodybuilder, né, mas de vez em quando eu tomo creatina, né. Aí eu vou comprar creatina, eu pego a mais barata. Tipo, creatina é creatina, não tem creatina. É, existe diferença, cara, tipo no ômega 3, no de marca e tal? Assim, por exemplo, como tu falou, creatina. Creatina não é um medicamento, né? Então, ela pode ter concentrações diferentes É, não, que mas diz lá, 3 gramas, 5 gramas, vai dizer. ela pode dar essa diferença porque ela é colocada como suplemento alimentar, ela não é Uhum, medicamento. A uhum. partir do momento que tu tens um medicamento, aí ele tem que, para ser Ele tem uma genérico, regra. ele tem a regra e tem que ser Hum, igual, entendeu? Ok. Por No exemplo, ômega 3 também, então pode ter essa variação. pode, dependendo do laboratório que produz. Por exemplo, se tu pega um laboratório que ele produz medicamento, a, a, ele vai sempre trabalhar com a mesma regra dos medicamentos. Uhum, Então a concentração que está lá realmente é aquela concentração, então vai estar tudo bem certinho, entendi. entendeu? Mas pode haver uma variação, então, de qualidade. Pode ter variação. Às vezes tu, né, eu acho que agora teve o Whey que foi feito aí pelo, não sei se foi Fantástico, teve um ali que saiu que teve bastante divergência, porque não tem uma fiscalização tão intensa, porque é um Quanto? produto que não vai fazer, se tiver uma graminha a mais ou menos pro teu organismo, ele não vai fazer mal. Então ele é, Sim. ele é colocado como um alimento. É que nem um pão, né? Tu uhum, vai lá e coloca, se tu botar 100 gramas, se tu botar 120 gramas, não vai fazer diferença no teu organismo, Sim. né? Hoje o Stefan empreende em alguma outra área, não? Cara, um pouquinho de investimento, um pouquinho de imobiliário, um Opa, pouquinho em cada imobiliário, coisa. conversar. uhum. Mas tens outras atividades, assim, tu consegue conciliar Sim. O foco maior que eu tenho é dentro da da Estilo rede? Pharma, né? Aí outras coisas é mais fora, Oportunidade. oportunidade, alguma coisa nessa linha. Tens um sonho, assim, de empreender em alguma área? Cara, eu gosto muito dessa área que eu trabalho, assim, eu acho que o meu objetivo é poder prosperar cada vez mais para ajudar mais pessoas, fazer com que a pessoa entenda, né, que aquilo que ela está fazendo lá dentro da farmácia não é simplesmente vendendo medicamento, mas sim ajudando mais pessoas, né, Que massa. no dia a dia, né, para poder ela pessoalmente poder crescer, De fato, um né, e propósito, ajudar né? outras pessoas, né? Cara, Legal. isso é bem legal, porque a gente já A gente falou. toca nisso, né? De vez em É, quando, já né? falou com alguns empreendedores e, tipo, todo mundo quando começa porque precisa, porque tem que fazer, porque é o que tem para fazer. É. Mas com o passar do tempo, vai evoluindo o negócio, você percebe, não, a diferença que eu faço na vida das pessoas é o que importa, né? É. E às vezes para quem tá começando, o cara tá lá focado no dinheiro dele, o motoboy da vida, por exemplo, tá lá entregando, tá focado no corre dele de fazer a grana e tal, e ele não percebe que talvez o produto que ele tá entregando tá mudando a vida das pessoas, enxergar a função dele, né? Acho E que ele tocar nesse começa, e ele assunto. vendo isso, ele começa a trabalhar com outra visão. E Uhum, essa outra visão dele é que vai fazer ele poder prosperar. Uhum. Né? Porque se a partir do momento que ele chegar para a pessoa com um propósito daquilo que ele está fazendo, da maneira que está fazendo, ele vai estar entregando sorrindo, ele vai estar cuidando da maneira que está cobrando, ele vai estar cuidando do produto que está entregando, né? Diferente de um que não tem essa visão, chega lá simplesmente joga, de repente é uma pizza, tá toda amassada, tá toda no canto, tá. Então ele nunca vai ser promovido dentro da empresa, nunca vai poder crescer e prosperar, né? E uhum, se o cara vai com cuidado, pô, é um cliente ligando lá na empresa, pô, motoboy show que veio aqui, pô, entregou, Uhum. fez isso, fez aquele outro. A A empresa experiência já no vai modo ver ele de uma maneira total, né? diferente, vai É. elogiar ele, vai buscar, vai tentar promover ele, Uhum. e ele vai daqui a pouco ver que ele é diferente Uhum. e ele vai buscar se arriscar no mercado e prosperar cada vez mais, buscando abrir seu próprio negócio e evoluir. uhum. Cara, animal, né? Acho que o grande motivo da gente existir é criar esses insights, assim, para as pessoas que nos assistem e evoluindo e aprendendo, né? Às vezes o cara tá lá pensando em empreender, ou já tá empreendendo e não enxerga isso que É faz, né? verdade. Eu lá no cemitério, minha família tem cemitério crematório São José lá, e aí eu tenho um funcionário lá, enfim, de vez em quando eu lembro de uma história lá do cemitério e acho que pontua bem com essa questão, que ele é o cara que cuida da cremação mesmo, né? Ele é o cara que faz lá o processo em si. E ele hoje enxerga, ele tá há anos lá no trabalho, enfim, é um cara que é uma peça que não imagino sendo trocada, porque ele se identifica com isso, e ele entende a vocação dele como, pô, um momento de respeito para com quem foi,
e realmente de acalentar as pessoas que ficaram com o trabalho dele, entendeu? A grandeza do trabalho que é ali. Sim. E muitas vezes quem tá lá no chão da fábrica, quem tá lá trabalhando, ou quem tá começando a empreender, não enxerga isso, né, cara? A mudança que pode fazer na vida das pessoas, né? É isso aí. Uhum. É um soldador que tá ali soldando que alguma coisa vai fazer vai estar fazendo um benefício para uma outra pessoa, E né? não E se o cara enxerga, não enxerga essa ele escala. não consegue ver lá para frente, né? Não Uhum. consegue ver o que isso vai gerar lá na frente. E aquilo que eu digo muito, as pessoas elas olham o hoje, o agora, aquilo que tá fazendo aqui, não Não olham tão aquilo enxergando que o vai futuro, gerar né? lá no futuro, lá na frente, né? Trabalhando na rede, tu lida muito com números, né? Imagino, processo, Bastante. avaliação de desempenho, etc e tal. Mas a importância das pessoas. Cara, é o que faz a roda girar, né? Eu acho que trabalhar com pessoas, né? Conseguir. Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito racional, né? E eu busquei fazer coaching, busquei evoluir nessa linha para poder lidar melhor com as pessoas, né? Eu sou um cara muito dinâmico, muito rápido. Ele conhece a minha mãe e eu sou um perfil muito parecido com o dela, Uhum. né? Então é sempre querendo que a coisa aconteça para ontem e tu tem que entender também a velocidade das outras pessoas, né? E colocar na mesma linha, né? E saber cobrar quando tem que cobrar e saber segurar quando tem que segurar, né? Então eu acho que é, eu sou um cara assim, cara, nunca parei de estudar, sempre busco evoluir, né? Os podcasts de vocês, acho que eu ouvi todos eles até Que agora que foram massa, gravados. cara. Então, com cada um que vem Obrigado, hein? aqui, cada um. Oh, não é eu que digo obrigado, né? Porque eu acho que Legal. cada um que vem aqui, cada um que senta aqui, traz um pouquinho da experiência. E cada experiência, né, tu consegue. Opa, isso aí eu Uhum. não tinha pensado ainda. Pô, um negócio legal Sempre que eu tem posso algum aplicar no meu insight pra negócio. poder. Eu vou Né? te Esses dizer que insights. coisas que tu falou hoje eu também já encaixou naquela hora, temos que conversar e tal. Sim, É a oportunidade que a gente tem ouvindo pessoas como você que estão ali no dia a dia na lida, né? Do seu negócio, pô, é um engrandecedor, é absurdo, cara. E essa troca de conhecimento acontece através da internet com tanta naturalidade, né, cara? É um negócio tão Uhum. bacana de fazer, né? sim. Que é gostoso. A gente tá falando sobre um tema que a gente gosta de falar, né? Certo. Cara, uma coisa que eu peguei agora, quando dá tempinho ali, depois das 6h30, 7 horas, quando eu vou pra academia, agora desde escutar música, tô botando podcast aqui, ó, e fica no podcast. Cara, hoje eu aprende tava na demais. academia ouvindo podcast, cara. Cara, é uma coisa que tu tais ali do dia a dia, pô, tu começa a ouvir algumas coisas assim, pô, tu para o celular, já pega aqui, já anota uma chavezinha ali que tu pegou daquele negócio que o cara falou. E isso vai, né, conseguindo te evoluir também, entender um pouco mais. Cara, E sobre mais o- uma vez a importância, né, cara, do network, né, cara? a De se gente, conectar, né? eu tava hoje na academia e botei o primeiro episódio do Conselho, do Flávio Augusto, tal, Uhum. JJ, Caio Carneiro e tal. E o primeiro episódio deles é sobre a importância das vendas e tal. E aí, pô, na hora eu ouvindo o negócio, eu preciso mandar isso para um amigo meu, sabe? Eu já peguei e mandei. Eu compartilho isso no sentido de a gente tentar lembrar de quem tá ao nosso redor, sabe? Sim. Porque aquela coisa que, aliás, a estilo forma, eu falei isso totalmente por acaso, era como as coisas são. Isso é prova disso, né? Vocês crescem juntos, né, cara? Sim. Porque o grande mote de vocês é isso, é juntar pessoas do É- segmento para crescer junto, né? É isso aí. Uhum. E eu sou daquele cara que água mole em pedra dura, tanto Tanto bate até que fura, né? Às vezes Uhum. meus sócios dizem, cara, não adianta ficar batendo em cima desse dali porque não vai. Cara, eu falei, cara, uma hora ele vai ver que aquilo sou ali assim vai ser também. bom pra ele. Ele vai ver que aquilo ali é bom pra ele. Uma hora ele vai ver. Uma hora ele vai ver. E muitos aconteceu isso, né? Que o cara às vezes não tinha uma visão de negócio, não tinha uma visão que a coisa andava daquela maneira e tu foi colocando pra ele, dando exemplo. Eu acho que a Daqui a melhor pouco ele maneira acordou. e a melhor maneira, eu acho, de fazer com que a pessoa veja que aquilo lá é bom é pelo exemplo. Uhum. Me Né, diz Tudão? me diz o teu sonho aí, Stefan. Onde é que tu quer chegar? Cara, meu sonho, cara, é conseguir crescer cada vez mais, prosperar nessa linha que eu trabalho hoje para ajudar mais pessoas. Eu acho que o que eu gosto muito é quando uma loja nossa chega assim, cara, é, eu não esperava chegar nisso. Eu tenho um licenciado aqui do Franz Follies, o Walter, né? E quando ele começou, quando a gente foi lá, cara, foi muita insistência. Que ele já tinha entrado na época numa rede, não tinha sido legal, coisa e Aham. tal. Cara, a gente ficou algum tempo batendo nele para ele entrar. Aí ele entrou com a gente. Ele vendia na época seus 35 mil aí quando ele entrou com a gente. E o sonho dele era vender 50 mil. Cara, deu uns, Primeiro mês. cara, 3 meses mais ou menos, cara, ali, pô, vendeu. Isso já faz bastante tempo atrás. Hoje, cara, já cresceu. Vai lá, passa no Franz Follies, era uma portinha. Hoje é o prédio inteiro, que ele já é a farmácia dele. Que legal, Então, cara. cara, isso é que. Eu acho que isso que
faz pra Impulsiona, acordar né? todo dia, assim, e ver, cara, onde é que a massa, gente tá pode dando ajudar? certo, né? Tá É. ajudando, né? De alguma Massa. forma, de alguma forma não, o que a Estilo Farma faz no nicho das farmácias é o que o empreendedor de alguma forma quer fazer. Isso é Sobre o muito bom. empreendedorismo geral, assim, e é muito massa a gente poder aprender contigo hoje, cara. É. Pô, E eu sensacional. vejo assim, cara, hoje a gente tem aqui cada vez entrando mais forte as grandes redes, Raia, Panvel, né, que estão na Bolsa de Valores. E os caras não, cara, os caras estão olhando só número, né? Bota número lá, bota no lucro real, pro lucro real, daí aquilo para não dar lucro, bota mais uma loja e vai fazendo a coisa crescer ali. E o investimento, ele não fica aqui pra gente. Né? E por isso que eu sou muito do empreendedor. Eu vi o quanto que meu pai sofreu com o negócio, para ter um negócio, para poder crescer, para poder fazer alguma coisa. E Viu tu na consegui- pele, né? Teve essa É. experiência na E- pele. Ó, eu pá. quero fazer um apelo aqui, né? Eu moro aqui no bairro também, né? Morei no centro a vida inteira, mas os últimos 2 anos estou morando aqui no bairro. Eu quero fazer vou chamar a responsabilidade aqui já no ar. Não é ao vivo, mas... eu sou cliente da Estilo Farma, eu não sabia do teu pai, então, aqui no posto, do lado do posto Isso. do Lute ali e tal. Cara, o outro lado da BR precisa de uma farmácia, cara. Pensa nisso, cara. É que vai passar a A duplicação, BR vai né? duplicar, Sim. né? É um baita trampo. Não, brincadeira à parte, mas de verdade mesmo, pensa nisso, cara. Baden-Fur aqui em Blumenau precisa de uma farmácia do outro lado da Não, BR. Inclusive, eu E moro do outro lado, eu preciso inclusive- da farmácia. Hã? Eu também moro do outro lado. Inclusive, eu tenho um terreno. E é um investidor que alugaria. Não, esse é outro estudo. Não, Eu mas tô é brincando. assim, ó, hoje a gente tem ferramentas que a gente consegue. Tem regra, assim, tipo, de tanto bem e Tem, tal. dentro da Estilofarma a gente tem regra de distanciamento entre uma farmácia Tem que e ter, outra. né? Senão... Né? E a gente também tem um sistema, que é outro sistema que a gente tem dentro da rede, que é o GeoFusel, onde a gente consegue ver a região e qual que é o potencial que tem de consumo naquela região. Posso Então, a olhar gente aqui, Steph? pode. Caramba. Então a gente consegue analisar quanto que aquela farmácia vai vender naquela região, né? E se comporta ou não uma farmácia. E às vezes tu colocar uma farmácia que vai ter um faturamento Pô, baixo, sim. cara, tu não vai botar cara, Sim. é a pior coisa que tem, cara, é tu botar o Ó, cara que não dá certo. Tem um prédio gigante ali já na esquina da Bernardino, na minha rua. Sim. Vai ter mais um, e tem um outro, e tem mais um loteamento abrindo. Então pensa com Não, carinho. ali é... Eu brinco, né, cara? Bonito Mas folder, só quem não tem perto de casa pra sentir É. a importância, né? Mas tem teleentrega. Então tá, ó. Pô, Já, até já... o seu Osmar que faz entrega. Imagina lá, o seu Osmar. Seu Osmar faz entrega Pô, ali. faz, Falando nisso, seus é que Mar, ele teu gosta. pai, continua? Ele tá no balcão ali. Ele tá no balcão, ele tá fazendo teleentrega. Ele gosta lá de ir lá conversar com o pessoal, então ele faz. Que Ele massa, tem- a cara. minha irmã que tá mais no balcão agora. Vocês aqui da têm farmácia. mais Sim, alguma. Vocês têm mais Manu. alguma unidade? Não. A Estilofarma a gente tem do Terminal da Fortaleza, essa é da rede. A gente já teve 4, mas não é o nosso objetivo dentro da rede, não é ter farmácia, né? E sim, essas farmácias que a gente comprou foi uma oportunidade, senão ia entrar concorrência, a gente pegou e depois já logo repassou elas para o investidor ou para um licenciado nosso que já quer ter mais unidades. Como vocês tocam a rede, então vocês tomam esse É. cuidado. A gente cuida muito. Cara, uma das coisas assim, ó, ética e transparência foi uma das coisas que a gente pegou, que eu tenho pra mim desde o início da rede. Então, desde quando a gente começou a rede, na época, os 5 sócios, todos tinham farmácia, né? Hoje, desses 5, que eu não tenho farmácia diretamente, mas 2 têm farmácia. Pagam mensalidade, pagam tudo igualzinho qualquer outro licenciado. Não tem nada, porque é o sócio. Não, é tudo igual para todo mundo. Porque eu acho que tem que ser assim. A partir do momento que tu começa a dar algum benefício, não é mais. Se é uma rede, todo mundo igual, né? Não dá pra É. privilegiar, né? O cara se sente um pouco desprestigiado, é complicado, Isso. né? Qualquer negociação que tem é igual para todo Tem mundo. um grupo de WhatsApp do licenciado? Tem. A gente tem. Não é um, são 3. São 3. E isso é uma das coisas. Tem o grupo, deve ser assim, o grupo sério, o grupo das brincadeiras. Não, é Tô só. brincando. E é É uma um- baita ferramenta, né, cara? É Pra uma poder baita alinhar, ferramenta. né? Então a gente tem Eu uma uso parte muito mais da parte também. de negociação, uma parte onde é que todos os licenciados eles trocam receita para entender a leitura do Legal. médico, para perguntar Tem onde é que curso, tem. não? Curso De Leitura de leitura do de médico. letra do Não, esse não tem, ó. Esse é de repente pode abrir É uma dor do mercado, no né? mercado. Vamos fazer um curso de Mercado caligrafia pro farmacêutico. médico. Graças a Deus inventaram os computadores e impressoras. Senão... Ô, Stefan, pra gente finalizar aí, manda uma mensagem aí pra alguém que quer empreender, o que tu aprendeu nesse... Porque aqui Nessa- mudou de área, assim, nessa- que nem tu, cara, né? eu acho que isso que é legal, O cara né? que chama pivotou, né? Pivotou, O cara que é. virou a chave e mudou completamente. Foi pra outro ramo, né? Cara, o que eu posso dizer é assim, ó. Primeiro é ter um propósito. Por que tu tá fazendo isso, né?
ter uma vontade de fazer isso, querer fazer isso, né? E planejar. Né? Tu tem que ter, eu acho que esses três, né? Porque é aquilo que eu digo, né? O mercado, o mundo é uma pirâmide, né? Cada vez ela vai funilando mais. Então, quanto mais tu vai conseguindo evoluir, tu vai conseguindo subir nessa pirâmide, né? Então, tu precisa ter, não adianta só ter a vontade e não tirar do papel, né? Então, tu tem que planeja, analisa todas essas informações que tu tem, procura alguém que conhece, né? Pô, eu quero abrir, cara, se eu for pro ramo imobiliário, cara, eu vou procurar alguém no ramo imobiliário, né? Pô, eu vou lá, vou abrir uma imobiliária agora. Cara, eu não sei nada de imobiliário. Eu tô né? 2 anos nessa brincadeira aí. Então, assim, tu tem que procurar alguém que entenda daquele mercado, né? Então, eu acho que tentar hoje sozinho, num ramo que tu... minha mãe faz um docinho legal, eu vou lá fazer docinho. Cara, mas não é só o docinho. É como tu vai vender o docinho, é como tu vai embalagem colocar... do docinho, a a embalagem, entrega como do tu docinho. vai entregar ele, como é que tu vai fazer o branding dele, como é que tu, né? Como é que o teu cliente, tu quer que o teu cliente receba aquele produto. Não, então tu procura profissionais, pessoas, amigos, às vezes que tem, né? Que tenham também uma visão para cima e não que alguém que vai te botar para baixo, porque às vezes tem aquele negócio, né? O cara tem uma boa ideia, vai conversar com aquele amigo que o cara não... Isso aí não dá certo, isso aí cara. não dá certo, cara. Pô, você tem tanta tem que gente ser fazendo, né? a amizade certa. Então... Tu falou ali, eu abri imobiliário faz 2 anos, mas eu sou corretor desde 2017, né? E aí tem aquela coisa quando o cara trabalha sozinho, que, por exemplo, o cara tem, sei lá, um motoboy, faz as entregas, daqui a pouco ele começa mais um motoboy vira um empresário, cara, muda completamente, né? Então você tem que buscar o conhecimento mesmo. Isso aí é até um case que a gente passou para uma farmácia que nós tínhamos, que ela tinha uma farmácia de 35 metros quadrados. Cara, bem pequenininha. Uma farmácia quando entrou na rede vendia 12 mil, mais ou menos. E daí ela começou a crescer, a gente fez algumas modificações, coisa e tal, começou a chegar nos 85 e nos 35 metros quadrados não cabia mais, mas não tinha mais nenhuma sala perto. E ela ocorreu dela ter um câncer na cabeça, coisa e tal, e dela veio conversar e bem nessa época vagou uma sala do lado. Eu falei, cara, é hora, é agora, é agora. Foca nisso dali. E daí a gente chamou ali no escritório, a gente falou que tinha que mudar praticamente tudo como ela trabalhava, do modelo que ela trabalhava, o desconto que ela dava, o mix de produto que ela tinha, porque ela ia sair de uma loja de 35 para uma loja de 200 metros quadrados. Caramba. Então a gente levou ela visitar outras lojas, verificar como trabalhar, coisa e tal. Cara, montaram, foi um sucesso. A farmácia passou de os 85, passou de 300 mil reais a venda. Do lado. E ela superou ainda. Conseguiu... Ela superou. Tá hoje firme e forte. Que bom, massa, cara. Isso é isso. E, né, tu tira, às vezes, a pessoa às vezes tá com um problema e às vezes o trabalho às vezes te tira daquela situação, né? Às vezes o cara faz focar e tu pode crescer nisso aí também. Que massa. Cara, muito massa, baita Show de case, bola. parabéns aí, Estilo Farma. Eu que agradeço aí. Agora de hoje em diante só genérico. Não, tô brincando. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações, faz tudo que tem para fazer ali no YouTube. E você que acompanha nas plataformas de streaming também, deixe seu like. Stefano, obrigado, né, cara? Parabéns. Eu que agradeço a vocês aí. Obrigado, Stefano. Obrigadão, parabéns. Nossa, agradecer os nossos patrocinadores, Arte Pro Comunicação Visual, nosso patrocinador Master, JJ e Hermes, painéis de LED, nosso patrocinador nesse programa, da logo aqui Blumenau, região, painéis de LED espalhados aí, tecnologia na mídia offline. NutriBlue Gastronomia Empresarial, a sua empresa de comida transportada e cozinha industrial no seu negócio. E PHNX Consultoria Imobiliária, sua imobiliária para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina, foco em desenvolvimento imobiliário e consultoria. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha até aqui e até breve. Valeu! Falou!